Trabalho e das manifestações, a gente conversa agora com o policial rodoviário, deputado federal Antônio Carlos Nicoletti, do União Brasil. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Deputado, de que maneira é possível avaliar essa situação? O próprio Supremo autorizou que policiais militares dos estados ajudassem no trabalho de retirada de caminhões, de pessoas que estavam bloqueando as vias em relação a esse momento. Por favor. Então, primeiramente, Thiago, a gente tem que mostrar quem é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal é aquela polícia que está nas rodovias e estradas federais, combatendo a exploração sexual das crianças. É aquela que, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, está aí erradicando a questão do trabalho escravo, está ali controlando o fluxo nas fronteiras, combatendo o tráfico de drogas e armamentos. E também é uma polícia que faz educação no trânsito, tanto nas escolas como no cinema rodoviário, também nas rodovias federais. É uma polícia importantíssima, cuja sua atribuição, seja na Constituição Federal, seja no próprio Código de Trânsito Brasileiro, é assegurar a livre circulação de pessoas, de automóveis, de caminhões e prevenir acidentes também. A gente sabe da importância hoje do diálogo nas manifestações. Eu tive trabalhando no estado do Pará, onde é difícil a questão no desbloqueio das rodovias, quando a gente fala muitas vezes dos indígenas, em movimentos de sem terra. Então, nesse momento, a gente sabe que, infelizmente, quando se trata de índio ou de um movimento sem terra, você não tem uma decisão judicial que provoque essa questão da desobstrução imediata. Porque é dever da PRF, tendo decisão judicial ou não, de fazer essa desobstrução, porque a gente tem que garantir essa livre circulação. A gente sabe da dificuldade, o que a gente não pode fazer, e é bom a população entender, e grande parte, infelizmente, de parlamentares da esquerda não entendem, é que a polícia precisa ganhar a confiança dos manifestantes. Ela precisa dialogar, conversar, conquistar as lideranças dentro da manifestação para que eles possam confiar no trabalho da Polícia Rodoviária Federal e não utilizar a força para estar tirando ali as pessoas do movimento esse que é garantido pela Constituição Federal, que é livre manifestação do seu pensar, da sua expressão. Então hoje a PRF ela não é contra, a gente vê que os policiais não são contra os manifestantes, a gente sabe que eles estão impedindo nesse momento o transporte de cargas, de logística. Então fique bem claro aqui que a PRF está fazendo o seu trabalho independente de autorização judicial ou não. Na sequência, as perguntas dos comentaristas, você, Amanda Klein. Amanda, microfone, por favor. Deputado aqui com o nosso Antônio Carlos Nicoletti, do União Brasil. Deputado, bom dia. Há indícios nos últimos dias de uma politização, talvez excessiva, da Polícia Rodoviária Federal. Houve pedidos tanto no domingo para que a PRF desfizesse aquelas mobilizações, operações que promoveu durante o dia da eleição. Na verdade, houve mandato judicial expressamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a PF promoveu mobilizações, promoveu operações. Silvinei Vasquez, diretor-geral da PRF, foi chamado ao Supremo Tribunal Federal por volta da 1, 2 da tarde para conversar com Alexandre de Moraes. E, de novo, isso parece ter se repetido na letargia, inércia, demora para desmobilizar esses manifestantes ao redor do país. Tanto que subprocuradores da República entraram com pedido de investigação do Silvinei Vasquez por suposta prevaricação e outros crimes. Como é que o senhor vê isso? Há uma politização da Polícia Rodoviária Federal? Houve demora em cumprir seu dever, sua função? Ou então uma atividade inapropriada no dia da votação no domingo? Então, é importante a gente deixar bem claro aqui que nós somos uma polícia de Estado e não uma polícia de governo, como estão tentando deturpar a imagem de uma polícia que tem mais de 94 anos de história. Então, como eu falei, teve greve dos caminhoneiros em 2015 e 2018. Todos lembram, se não lembram, vamos lembrar aqui. Qual foi o comportamento da Polícia Rodoviária Federal? Então, é gradativamente, aos poucos, com o diálogo. É claro que o uso progressivo da força ele deve ser utilizado. Então, primeiramente é o diálogo, e naquele momento a gente passou semanas para poder desobstruir as rodovias. Hoje nós temos um efetivo
de 13 mil policiais rodoviários federais para uma malha rodoviária federal de mais de 75 mil quilômetros. E desses 13 mil, 10 mil estão em serviços operacionais. E a gente vê a dificuldade que é você, no momento onde o povo brasileiro se dividiu, né? A diferença nas eleições, elas foram mínimas. Então, nós temos metade da população brasileira, né, ali, de repente, querendo fazer uma manifestação. E a PRF tem feito seu trabalho desde a apuração das eleições e desde que começaram essas obstruções. Veja bem, a gente viu o Silvinei Vasquez, que é o diretor-geral, já emitindo um documento, né, na segunda-feira mesmo, pedindo para que todos os policiais estivessem prontos para garantir a livre circulação das rodovias, mesmo aqueles que são administrativos, que estariam fazendo compensação de horas, que eles estivessem prontos em todas as unidades do país para começar a fazer essa liberação das rodovias. Então a gente não está vendo uma omissão por parte da Polícia Rodoviária Federal. O que não pode é um policial começar a utilizar a arma de fogo contra a população. A gente vai ocasionar uma guerra civil dentro do nosso país. Então a polícia é uma polícia cidadã, são policiais rodoviários federais altamente capacitados e qualificados para isso, mas a gente tem que entender que nesse momento é o diálogo, é o convencimento do manifestante, e aí sim, não ocasionando esse diálogo, não conseguindo através do diálogo, aí vai começar a utilizar os grupos especiais para começarem a utilizar a força moderadamente para fazer a desobstrução. Mota? Bom dia, deputado. Há pessoas pedindo prisão para os manifestantes, inclusive dizendo obsessivamente que é preciso identificar os líderes. A gente teve até aqui hoje uma pessoa dizendo que as redes sociais deviam ser policiadas. É um tratamento que a gente nunca viu ser dado aos manifestantes do outro lado do espectro político, né? Que esses sim tem uma longa tradição de violência, de depredação, e sobrou até para a Polícia Rodoviária Federal, que em episódios recentes foi impedida por decisões judiciais de realizar operações contra criminosos, né? Essas mesmas pessoas que pedem complacência, que pedem um tratamento tranquilo quando é enfrentamento com os criminosos, agora estão cobrando da PRF uma dureza, né, tratamento, em relação ao tratamento de cidadãos. Eu queria a sua visão sobre isso. É importante ressaltar o que o senhor está falando aí. Infelizmente, hoje, o tratamento que está sendo dado à Polícia Rodoviária Federal não condiz com a realidade. Então, na operação Eleições no domingo, há uma decisão judicial dizendo que a PRF estaria impedindo eleitores de votar. Isso não aconteceu. Operação Eleições tanto para a PRF quanto para a Polícia Militar, a Polícia Federal, é tradição desde que há eleições no país. Então, todo ano de eleição tem essa operação. A PRF está lá para garantir a vida das pessoas na rodovia. A livre circulação também, a fiscalização, né? Então, a PRF fez em todo o Brasil. Não foi só no Nordeste, como estavam falando, porque tinha mais eleitores para o lado A ou lado B. Isso não importa para a polícia, uma polícia de Estado. E a gente sabe que a PRF fez o seu dever. Você imagina um ônibus circulando pelas rodovias com pneu careca, sem lanternas traseiras funcionando, sem equipamento de freio em condições, né, sem cinto de segurança, transportando passageiros. Você está colocando em risco a vida das pessoas, mas a PRF cumpriu a decisão. A PRF não parou os ônibus, não mandou as pessoas descerem e darem seu jeito para ir votar. A PRF apenas fez o seu dever de fazer a autuação, a notificação posteriormente e deixou prosseguir viagem a esses veículos. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes, no domingo à tarde, eu acompanhei o pronunciamento dele, falou que não houve impedimento nenhum aos eleitores. Agora, me entristece ver aqueles parlamentares de esquerda, né, dizendo que deveria prender os policiais rodoviários federais que estavam ali, dando a sua vida, né, dando o seu suor em garantir a vida dessas pessoas. Ninguém estava ali fazendo política, e sim fazendo o seu dever constitucional, que é garantir a vida das pessoas. E já no outro dia seguinte, como bem o senhor falou, estavam ali já cobrando uma atuação mais severa da polícia. Então, no momento que precisa, eles não chamam o super-homem, não chamam o Batman, chamam a polícia para resolver. Isso é triste, a gente ver a realidade dos colegas parlamentares que não sabem o que quer. Acordar 8 horas da manhã, colocar seu coturno, pegar sua pistola, o seu fuzil e ir para a beira de uma rodovia, sem saber quem você vai abordar e sem saber quem você vai fiscalizar, porque passa tráfico de arma, passa tráfico de drogas, e isso está passando. Seja na eleição ou não, está passando drogas. E a PRF é a maior apreendedora de drogas e armamentos nesse país. A gente economizou para os cofres públicos mais de 23 bilhões em 3 anos. São mais de 1.800 toneladas de droga. E se a droga não chega na ponta, ela está salvando vidas, porque são famílias que não estão sendo destruídas. Então essa é a importância da nossa Polícia Rodoviária Federal.
O deputado, a Polícia Rodoviária Federal foi orientada a aplicar multas para tentar conter os bloqueios. Em quais casos o senhor tem conhecimento se muitas já foram aplicadas até o momento? Então, com relação à multa, não tem orientação para aplicar multa ou deixar de aplicar. É um dever do policial, verificando a situação ali no loco, né, a situação de passar alguma infração, ele tem que, é o dever dele de aplicar a penalidade. Então não há orientação de diretor-geral para fazer multa ou então apenas conversar e dar uma advertência ali para o condutor. Então essa é a obrigação de cada policial rodoviário federal, ele está preparado para isso, para dependendo de cada uma das circunstâncias, ele poder fazer autuação ou não. Mas o importante é que a gente deixe claro aqui, que o diálogo é a ferramenta essencial para que a gente possa, com certeza, liberar essas rodovias e que a gente não use a força desnecessária no movimento hoje que a gente sabe que as pessoas estão ali, muitas querendo buscar o direito de poder dar um grito da sua livre manifestação que é prevista na Constituição. Agora, é claro que a logística se faz necessário de prosseguir. Eu moro no estado de Roraima. Em Roraima, para chegar mantimentos, para chegar combustível, a gente tem que vir de balsa de Belém, tem que vir de balsa de Porto Velho, e a gente sabe que uma única rodovia que a gente tem, que é BR-174, se ficar travada 2, 3 dias, vai faltar gás de cozinha, vai faltar combustível para os veículos, vai faltar alimentação também. Então a PRF está atenta a isso, por isso está fazendo o seu papel. Agora não pode vir o judiciário querer atropelar, né, a função da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem que ser sensatos. Fiquei muito triste de uma decisão de um juiz federal no nosso estado, onde ele coloca que, devido às notícias, nós estamos vendo uma Polícia Rodoviária Federal fazendo em alguns estados o dever de polícia de governo e não polícia de estado, né? Então não tem como o magistrado hoje estar mensurando e falando algo, né, que vai denegrir a imagem de uma polícia tão séria, que tem 94 anos de tradição. Ninguém está fazendo polícia de governo, nós estamos sim fazendo o nosso dever. Agora, quem não conhece a realidade, né, de uma interdição, por isso que eu comentei, quando a gente fala em índio, quando a gente fala em movimento de sem terra, eu nunca vi uma decisão judicial para a Polícia Rodoviária Federal fazer uso da força e tirar imediatamente eles. Eu trabalhei na BR-163 no Pará, eu trabalhei na 230, que é transamazônica. Os índios estão sempre fechando as rodovias e a gente não tem um magistrado nesse país para dar uma decisão judicial para a PRF poder lá e usar a força contra os indígenas e contra o movimento sem terra. Então essa é a indignação que a gente fica e a indignação do próprio manifestante que está nas ruas. Deputado, uma última pergunta. A Polícia Rodoviária divulga na manhã de hoje que foram aplicadas multas, valor total de até agora, claro, 5,5 milhões de reais para tentar conter os bloqueios. Os valores das multas individuais variam de 5 mil até 17 mil reais. Eu pergunto, essas multas são efetivamente pagas? Como é que isso funciona? Há possibilidade de recorrer? Com certeza, toda multa ela tem o seu prazo ali para recurso. Então tem que verificar se realmente foram feitos todos os requisitos do preenchimento daquela multa, né, se realmente ela foi uma multa que é válida ou não, né? Então a gente tem que sempre dar essa oportunidade de esclarecer que a multa ela é feita a autuação, é feita a notificação, há um prazo de recurso para poder ser feito o seu recurso. Essas multas aí normalmente são estacionamentos, né, em acostamentos de rodovia, porque há perigo, né, de a gente deixar, por exemplo, um caminhão estacionado no acostamento, numa curva, por exemplo, numa manifestação, sem sinalização, isso pode ocorrer o risco de vida. Então os policiais devem estar fazendo algumas multas específicas, né, e tentando conter a população para que a gente possa liberar o mais breve possível as rodovias federais, porque o Brasil não pode parar, né? Eu acredito que foi uma eleição democrática. Eu mesmo apresentei um projeto de lei, tem algumas coisas que eu não concordo no nosso sistema eleitoral, apresentei um projeto de lei para que a gente possa ter uma auditoria e fiscalização pelo TSE dos programas eleitorais, essas inserções, que a gente sabe que hoje não há auditoria, não há fiscalização, fica a critério de cada partido político, mas deveria o TSE sim estar fiscalizando e verificando esses programas eleitorais que estão sendo colocados, inseridos tanto em rádio quanto em televisão. E assinei também a CPI, né, com relação às nossas pesquisas eleitorais, que eu acho importante também a credibilidade das pesquisas, porque esse conjunto todo vai levar ao que está acontecendo hoje no país, essa manifestação, essa indignação da população de ver algumas coisas erradas acontecerem, e a gente vê que muitas vezes o judiciário está indo só para um lado, né, e a mídia também, não dando oportunidade de exercer uma democracia, que são dois lados, são duas versões, e com certeza o pleito eleitoral foi ganho por um lado e a gente tem que respeitar a decisão nas urnas também.